Boa noite, graça e paz do Senhor seja com todos nesta noite. Eu quero louvar ao Senhor por mais uma oportunidade, né? Eu estava pensando nessa tarde, né? Estava ali e falando com o Senhor, e o Senhor falou muito ao meu coração, e foi muito assim forte, né? E Deus, Ele sempre está pronto a falar conosco, né? Muitas vezes nós meditamos na palavra do Senhor e nos entristecemos, né? E falamos, meu Deus, como assim, né? Como é que pode ser desse jeito a vida da gente? A gente luta, a gente faz tudo para estar bem, mas parece que tudo é o contrário daquilo que a sua palavra diz, porque muitas vezes a gente coloca a palavra em contradição, mas a palavra do Senhor nunca está em contradição, porque o nosso Deus, ele não entra em contradição, nós é quem entramos, né? E eu fiquei ali falando com o Senhor, aleluia. Eu quero deixar alguns versículos aqui, né, na palavra do Senhor, em Salmos 73, onde o salmista, né, Salmos de Asaf, vai falar, né? Aleluia. Quantas vezes nós nos colocamos em contradição, porque nós achamos que a nossa vida devia ser diferente, devia ser melhor, né? E principalmente, muitas vezes, na saúde, na vida financeira, na vida familiar, há uma guerra muito grande, né? Mas o Senhor, Ele, em todas essas coisas, Ele tem andado conosco, né? Às vezes a gente fica se olhando, as pessoas, eu sou servo do Senhor, mas faz tantas coisas assim que não condiz com a palavra do Senhor, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, mas eu não sou ninguém para julgar ninguém, né? Só Deus pode julgar. Mas às vezes a gente se entristece. E aqui no Salmo 37 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aleluia. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Aleluia. Para você ver, né, que até Asaf, né, um servo, um profeta do Senhor daquela época, que naquela época o povo era muito rígido e também muito sábio. E os profetas do Senhor tinha temor, um temor terrível. Nós temos hoje, claro que nós temos, mas muitos não temem, né? Então, aqui ele diz o quê? Por que ele diz essa palavra? Bom é o Senhor. Porque Deus, ele é bom mesmo, ele é maravilhoso. E ele está dizendo, bom, ele ensina o povo de Israel, por quê? Porque o povo é escolhido de Deus, né? E ele diz, bom é o Senhor para com o povo de Israel. O povo de Israel vivia fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Deus ia lá, castigava aquele povo, porque Deus, a Bíblia diz que aquele que ama o seu filho, o pai que ama o filho, ele corrige. Então Deus amava aquele povo, por isso ele tentava não, porque Deus, ele é fiel para fazer. Ele colocava aquele povo no lugar certo. Olha, eu quero que vocês me adorem, eu quero que vocês sejam fiel à minha palavra, né, aos meus mandamentos, mas o povo, muitos não faziam como o Senhor falava, né? Como o Senhor fala até hoje, nos dias de hoje, e muitos também nos dias de hoje continua do mesmo jeito, né? Do povo de Israel. E aí muitas vezes a gente pede, aí a gente fala, mas meu Deus, agora nós temos que pedir ao Senhor para que nos ensine a servir a Ele como Ele quer. Aleluia. Deus, que o Senhor nesta hora venha descer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos dê sabedoria e autoridade, para que nós possamos fazer aquilo que alegra o Senhor e não o que nos alegra. Nos ensine, meu Deus, a te servir como tu queres e não como nós queremos. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos dê a direção, aleluia, nos dê o direcionamento, que os nossos pés só vão aonde o Senhor quiser que nós vamos. Deus não deixa que nós venhamos fazer nada para agradar o homem, porque o homem não tem nada para nós. Mas o Senhor sim, porque o Senhor é um Deus de vida, de paz, de amor. Aleluia. Aqui como o servo do Senhor Asaf, de tanto ele olhar, né, talvez a luta de Asaf, com certeza era muito grande. E ali ele via aquele povo, né, pecaminoso, pecando, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Por isso que ele disse, e os meus pés quase que se desviaram por pouco,
não se escorregaram. Quantas vezes eu e você temos falado isso? Mas o Senhor tem nos sustentado, porque fiel é Ele, para cumprir na minha vida e na tua vida com todos os propósitos. Fiel é aquele que nos prometeu e vai se cumprir, porque Ele é fiel. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, que nesta hora de hoje o Espírito de Deus vem nos dar sabedoria, vem nos dar autoridade, aleluia, que o nome dele seja sempre glorificado, aleluia, em nossas vidas. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Vai dizer, que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu continuidade. Que nós vamos ser um Paulo ou um Apolo nos dias de hoje, fazer tão somente a vontade de papai. Glória a Deus, aleluia. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado, e que o Senhor, aleluia, venha fazer a vontade dele em nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: eu plantei, eu quem? Paulo, Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, ou seja, a continuidade. Não é minha vontade, não é a tua, mas é a vontade de papai. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E o versículo 8, versículo 7 e 8 diz assim: por isso, nem o que planta e alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu testemunho. Será que nós estamos dando verdadeiramente testemunho da obra do Senhor nas nossas vidas? Da obra dele na minha vida e na tua vida? Essa é uma palavra muito forte que eu ouvi ali hoje, e é muito forte a obra do Senhor, é maravilhosa, e nós temos que ter prazer, fazer por amor e com prazer, amém? Que nesta noite você venha pegar essa palavra, porque eu já tomei para mim essa palavra, e eu quero ter prazer em estar na casa do Senhor, em fazer a obra do Senhor. Que Deus venha trazer a paz, venha nos guardar, venha dar livramento dos que nós amamos, e todos aqueles que têm crido nas nossas orações. Pai, nesta hora eu te agradeço por essa oportunidade, pela tua palavra, que os meus pés não venham se desviar, meu Deus, tão pouco escorregar da tua presença, mas que o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Que eu possa ter uma noite de descanso, a minha família, os meus filhos, os meus netos. Guarda a minha parentela de longe de perto, guarda todos aqueles que vai ouvir a tua palavra, guarda a parentela deles. Toma nas tuas mãos e repreende todo dardo inflamado. Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, os projetos dos meus sobrinhos. Aleluia. Toma nas tuas mãos. Toma aquele caminhando se levando nas tuas mãos. Toma aquele carro ali do irmão Rafael também nas tuas mãos. Faça a tua obra, Senhor, segundo o teu propósito e a tua vontade. E assim eu agradeço. Senhor, abrace a causa do pastor, Senhor, o pai da Leia. Toma nas tuas mãos, toma a irmã Maria também, a pastora Maria nas tuas mãos. Guarda esta família, Senhor, assim como também o Senhor guarda a minha, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Entra com providência na casa dos meus filhos. Entra, Senhor, com providência na casa da minha filha, com saúde, com cura e com libertação. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e que o Senhor te abençoe.